de é preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Se foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade, mas não o faço a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Já que estas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isto, me comprazo nas fraquezas, nos opróbios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Procedi como insensato. Vós me constrangestes a isto. A vós que tocava, recomenda-me, pois em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se bem que nada seja. Os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós, paciência a toda a prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos, que tivestes a menos do que a outras igrejas, senão o fato de que não vos fui pesado. Perdoai-me essa injustiça. Eis que estou pronto a ir ter convosco pela 3ª vez. E não vos sereis pesado, pois não procuro os vossos bens, mas a vós mesmos. Não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de bom grado despenderei, e me despenderei todo inteiro em vosso favor. Será que, dedicando-vos mais amor, serei por isto menos amado? Seja, dirão, não vos fui pesado, mas astuto como sou. Conquistei-vos fraudulentamente. Porventura vos explorei por alguns daqueles que vos enviei? Pedi a Tito que fosse ter convosco, e com ele enviei o irmão. Será que Tito vos explorou? Não caminhamos no mesmo espírito? Não seguimos os mesmos passos?
Todo dia live aqui no canal, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. As lives ficam salvas, confira a playlist. Apreensões e inquietudes de Paulo. Desde muito julgais que nós não nos queremos justificar diante de vós. Não, é diante de Deus, em Cristo, que falamos. E tudo, caríssimos, para a vossa edificação. Boa noite, Senhor anjo de luz dos santos. Com efeito, receio que quando aí chegar, não vos encontre tais como vos quero encontrar, e que por conseguinte me encontrareis tal como não quereis. Tenho receio de que haja entre vós discórdia, inveja, animosidades, rivalidades, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordens. Tenho receio de que, quando voltar a ter convosco, o meu Deus me humilhe em relação a vós, e eu tenha de prantear muitos daqueles que pecaram anteriormente, e não se terão convertido da impureza, da fornicação e da dissolução que cometeram. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eis a terceira vez que vou ter convosco. Toda questão será decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse, e como por ocasião da minha segunda visita, torno a dizer hoje. Estando ausente, aqueles que pecaram anteriormente e a todos os outros, se voltar, não usarei de meias medidas, pois procurais uma prova de que é Cristo que fala em mim. Ele que não é fraco em relação a vós, mostra, porém, o seu poder em vós. Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele. Todavia, com ele, viveremos pelo poder de Deus em relação a vós. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A menos que não sejais aprovados no exame. Espero. Reconheçais que somos aprovados. Pedimos a Deus que não cometais mal algum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que pratiqueis o bem, ainda que devamos passar por não aprovados. Nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. Alegramo-nos todas as vezes que somos fracos, e vós, fortes. E o que pedimos em nossas orações é o vosso aperfeiçoamento. Eu vos escrevo estas coisas estando ausente, para que quando aí chegar, não tenha que recorrer à severidade, conforme o poder que o Senhor me deu para construir, e não para destruir. Conclusão. Recomendações, saudações e voto final. De resto, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, permanecei em concórdia, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos mutuamente com o ósculo santo. Saúdam-vos todos os santos.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. E aí encerramos a segunda carta aos Coríntios, e aí nós vamos para a carta aos Gálatas, né? Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Endereço: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admoestação. Gente, aqui eu não faço comentário não, viu? Aqui eu só faço ler. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, como já vô-lo dissemos. Volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Prova pelos fatos. O apelo de Deus. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouvistes certamente, isso aqui é nota, viu? Ouvistes certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus, que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus.
segundo Gálatas, carta ao Gálatas, capítulo 2. Assembleia de Jerusalém. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios, e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Pedro e Paulo em Antioquia. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? O Evangelho de Paulo. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para o que eu vivo. De fato, pela lei morri
para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Gálatas, capítulo 3. Argumentação doutrinal. Gente, todo dia eu faço live da leitura completa da Bíblia e a live fica salva. Confira aí a playlist no canal. Argumentação doutrinal, a experiência cristã. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? A tese de Paulo. Foi assim que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Prova pela Escritura. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova. Em ti serão abençoados todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. A lei não invalidou a promessa. Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como um só, e a tua descendência, que é Cristo. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Papel da lei. Por que então a lei foi acrescentada
para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então, a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Advento da fé. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei, para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa.